Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão, hein? Conto com vocês, hein? Que encara o Inter neste domingo com reforços, ainda algumas ausências e também tem uma punição pro Alan. Por conta daquele gesto obsceno lá. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. No final desse vídeo tem uma informação extra que eu vou dar pra vocês aqui, só pra quem me segue, tá? E pra quem vai acompanhar esse vídeo atentamente. Mas é lá no final do vídeo, tá? Não adianta acelerar o vídeo, não. Confere aqui que tem muita informação também bacana. Mas lá no finalzinho tem um molho, né? Tem um temperinho aí a mais que eu acho que vocês vão gostar. Não é nada relevante, tá, gente? Mas eu acho que é uma curiosidade bacana. Bom, vamos lá. Vamos falar do Corinthians, que encara o Internacional. E vou até trazer algumas informações do Colorado aqui, porque eu acompanho também atentamente, né? Por motivos óbvios, né? Tô sempre ligado à imprensa gaúcha, aos meus amigos que estão lá cobrindo a dupla Grenal. Por ser um arquirrival, tô sempre de olho também, secando, evidentemente. E mais do que isso, né? No domingo vou secar muito mais o Inter e torcer verdadeiramente para o Timão, para que a gente talvez empurre eles para a zona do rebaixamento. Isso é um detalhe importante, né? O Corinthians está pressionado por 8 jogos sem vitória, mas o Inter que só empatou em casa com o São Paulo na última rodada, embora vinha de 2 vitórias seguidas, para você ver a situação que estava o Inter. Hoje o Inter é o chamado porteiro da zona. É o 16º colocado. Na beira ali da zona do rebaixamento e pode entrar na zona do rebaixamento caso perca o jogo e alguns resultados, né, paralelos contribuam para isso. Então, o Corinthians tem uma missão. Além de, obviamente, melhorar a sua vida no Brasileiro, pode empurrar o Inter para a zona do rebaixamento. E a gente sabe que tem uma rivalidadezinha muito mais por parte do Inter do que pelo Corinthians. O Corinthians, aliás, sempre levou vantagem sobre o Inter de todas as maneiras. O Inter sempre reclama da arbitragem, de alguns momentos específicos, né? 2005, 2009, Copa do Brasil, enfim, vários momentos recentes. Tem a história do DVD, que é sempre uma corneta dos corintianos para os colorados, e os colorados, assim, detestam encarar o Corinthians. Isso eu posso dizer de carteirinha para vocês. Inclusive, se você perguntar para qualquer torcedor do Inter, ele vai dizer: o Grêmio é rival, o Corinthians é inimigo. É dessa maneira que eles encaram um jogo contra o Corinthians. E assim, vamos lá, né? O Corinthians precisa dar uma resposta para sua torcida, para esse momento, para tudo que tá acontecendo. E para isso tem reforços importantes, né? O Hugo Souza, reforçaço, né? Goleiro titular. Embora o Cauê, cara, tenha ido bem lá no Rio de Janeiro contra o Fluminense, é que ninguém foi bem, né? Tomou 3 gols, mas ele evitou até o pior. Eu gostei da atuação dele, estreia, menino jovem, então daqui a pouco, né? Pode ter outras oportunidades, já que o Corinthians tentou contratar um goleiro reserva pro Hugo e até agora não conseguiu. Mas o Hugo, a gente sabe, titularíssimo, a importância dele, a liderança, ele é um cara que se firmou demais, até pela representatividade, né? Impõe mais respeito você ter o Hugo Souza no gol. E, cara, ele ainda tá brigando por uma vaga na Copa. Outro que volta é o André Carrilho, da data FIFA, e ele vem sendo utilizado pelo Dorival até como titular em alguns momentos, né, pra fazer aquela saída como primeiro volante, que eu não gosto tanto, mas em alguns jogos ele fez essa função muito bem. O Corinthians, que teve o Ranieri suspenso, por exemplo, tem o Ranieri de volta, mas ainda conta com alguns desfalques, né, o Memphis Depay, o Caio César ainda está numa transição física, então ele não treinou com os demais titulares, ou seja, muito difícil que vá para o jogo. E aí tem a expectativa, será que o Jesse Lingard dessa vez começa? Porque a gente imaginou que ele até poderia começar o jogo contra o Fluminense e ele entrou no segundo tempo. Será que dessa vez ele vai de titular junto do Yuri Alberto no ataque? Tem essas dúvidas. E outro que está suspenso, né, e que não joga é o volante Alan, que fez aquela pataquada, né, no jogo contra o Fluminense, e até pela maneira como o Dorival colocou na entrevista coletiva, a gente imaginou que alguma coisa viria. E realmente ele vai ser punido, o clube só estuda uma porcentagem aí do salário, porque, cara, ali tem tudo de ruim, né? Você deixa o teu time na mão por um motivo completamente descabido, num jogo de nível, né, profissional, no Maracanã, pela maneira como ele fez, e cara, ele já talvez merecesse uma punição pela tentativa de ser expulso antes, ali, né, porque ele reage a uma falta do Lúcio Acosta ali de uma maneira completamente desproporcional, e depois ainda, né, depois de ter sido salvo com o árbitro dando um amarelo apenas pra ele ainda foi lá e pediu a expulsão com todas as letras. Vai acabar sendo punido por isso. Enfim, então a gente tem essas possibilidades aí. Difícil prever o que vai ser o time, mas vamos tentar, né? Com o Hugo Souza no gol, Matheus Bidu nas laterais, a dupla de zaga titular que, assim, tá deixando a desejar em alguns momentos. Eles tiveram uma boa fase, cara, o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique. Nos últimos jogos, o Gabriel Paulista, que eu gosto dele, tá? Ele cometeu algumas falhas importantes. Então, o Choca, por exemplo, foi ausência no treino. O clube não informou o motivo, então a gente não sabe se o Corinthians vai poder contar com ele. Mas, em tese, a dupla titular é o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique. A questão é que ele não vem bem, né? Especialmente o Gabriel Paulista. Mas enfim, essa é a dupla titular. Do meio campo, né, você tem o Ranieri, o Matheus Pereira, você tem o André, você tem o Breno Bidon, você tem o Carrilho. Então, como é que o Dorival vai colocar esse time aí? Provavelmente, ele tem deixado o Matheus Pereira pro segundo tempo, né? Então, Ranieri, Carrilho, André, Bidon. Imagino que seja isso. Garro no segundo tempo. O Garro não foi bem lá no Rio de Janeiro, como não vem indo bem. Quando ele entra no segundo tempo, até por uma baixa intensidade que o Garro tem,
que está, ele consegue ser mais assertivo nos movimentos, né? Ele tem uma bola parada, ele tem um chute a média distância, ele participa mais do jogo. Entra num momento ali, faltando 15, 20 minutos para terminar. Eu acho que talvez essa seja a estratégia mais interessante pro Garro. E o ataque talvez do Lingard com o Yuri Alberto. Talvez o Corinthians comece dessa maneira, depois a gente projeta melhor o time. Falando do Inter, tá? O Inter é o seguinte... Eles tiveram um jogo contra o Santos, na Vila Belmiro, em que o Inter ganhou aquele jogo, numa estratégia considerada extremamente eficiente para jogos fora de casa. Eu tô com uma suspeita de que o Pesolano vai fazer o mesmo. Só que isso significa tirar alguns dos principais jogadores. Entre eles o Alan Patrick e o Bernabei. O que ele faz? Linha de 5, povoa o meio de campo e 2 atacantes, Alejandro e Borré. Só que o Borré voltou da data FIFA, né? Jogou alguns minutos contra o São Paulo, o Carboneiro da mesma maneira. Ele tem os dois à disposição. O próprio Carboneiro também, contra o Santos, entrou só no segundo tempo, lá no finalzinho. Não foi um titular. E eu acho, assim, talvez o melhor jogador do time, tá? Ele tem de volta o Rocher, da seleção uruguaia, que não vive uma boa fase, e o Vitinho, um ponta que cumpriu suspensão. Então, cara, tá difícil montar esse time aqui, tá? Do Inter. Mas uma ideia seria o Rocher, o Bruno Gomes na lateral, ou o Aguirre, que entrou inclusive como ponta contra o São Paulo. A dupla de zaga, o Mercado e o Vitor Gabriel. O Mercado tá pendurado e tem Clássico Grenal na próxima rodada. Então, talvez o Mercado jogue se jogar com receio. E o Matheus Bahia ou o Bernabei na esquerda, porque o Bernabei também tá pendurado. E, cara, o Bernabei falha jogo sim, jogo também. Mas os caras amam o Bernabei. Ele deixa muitos furos defensivos. Tanto que contra o Santos ele não jogou. Ele tirou o Bernabei. E foi o melhor jogo do Inter no ano, aquela vitória sobre o Santos na Vila. Só que o Bernabei contra o São Paulo jogou, o gol saiu por onde? Do Caleri? Nas costas do Bernabei. Então esse é o caminho. Mas tem a possibilidade do Matheus Bahia também. Vijagra no meio campo, esse é bom jogador, tá? Esse tá jogando muito bem. Um volante muito bom. Junto do Bruno Henrique, que o torcedor do Corinthians conhece, né? Foi campeão pelo Corinthians, depois jogou no Palmeiras. Aquele, Bruno Henrique, já veterano, 34 anos eu acho. E o Paulinho Paula, que fez uma partida horrorosa contra o São Paulo. Tava no Vasco lá, teve alguns bons momentos quando chegou, mas depois caiu de rendimento. E aí a ideia seria, né, um Carboneiro, um Vitinho com o Alejandro, que marcou inclusive contra o São Paulo o gol. Ou ele pode usar o Vitinho, porque ele tem uma recomposição com o Alejandro e o Borré como centroavantes. Que aí você tá vendo, né? 3 volantes, Vijagra, Bruno Henrique e Paulinho Paula, e 2 centroavantes, Alejandro e Borré. Seria essa a situação. Então essa é uma possibilidade de time do Inter. O Corinthians com uma necessidade de vitória, né? E com um Osmar Stabile saindo em defesa do técnico Dorival Júnior. Ele concedeu uma entrevista exclusiva pro GE e, entre outras coisas, essa entrevista foi antes do jogo contra o Fluminense. Ele defendeu o trabalho do Dorival. E eu falei no vídeo anterior de que o jogo, esse contra o Inter, seria um pouco decisivo pro Dorival Júnior. E eu não mudo a minha opinião, porque o dirigente, claro que ele vai defender o seu ativo, o seu treinador, ele não vai dizer que o cara tá a perigo. E a gente sabe que os resultados podem tornar a situação insustentável. Então eu continuo dizendo, até pro bastidores, de que se o Corinthians não vencer o Inter, na sua casa, nesse domingo, a pressão vai ficar muito grande. E tem um derby na próxima semana. Então, continua sendo um jogo chave, um jogo decisivo, embora eu não concorde, eu já manifestei minha opinião aqui, para a permanência do técnico Dorival Júnior. E a última informação, aquela que eu deixei pro final, estarei na Neoquímica Arena, no camarote fiel torcedor, lá com meu parceiro Cauê e toda a rapaziada. Quem quiser colar lá, vai ser um prazer. Se eu sou pé quente ou pé frio, a gente vai descobrir nesse domingo. Mas estarei lá torcendo pelo nosso Coringão diante do DVD do Internacional. Tá bom? Não sei se vocês gostaram da informação, mas queria compartilhar com vocês. Estaremos juntos lá na Neoquímica Arena contra o Inter. Bora? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau. Fiel, giro rápido. Hugo Carride e Ranielli voltam pro jogão contra o Inter. Alan foi multado pela diretoria após aquela expulsão. E o clima esquentou. Se o Dorival não vencer em Itaquera, tá na rua. E o Lingard? Já tem que se titular? Deixa aqui seu placar nos comentários, deixa seu like e se inscreva no canal.